misericórdia de Jesus nos envolva para que possamos fazer jus ao carinho que Jesus Gonçalves nos oferece cada vez que entramos aqui. Penetrar nessa casa simboliza vencermos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias questões e também vencer aquela incerteza se eu vou conseguir ser útil de alguma forma à espiritualidade que nos oferece todos os meios, todas as oportunidades de nós sermos úteis. Porque com o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos diminuindo o nosso egoísmo, o nosso eu. Porque quando estamos dentro de uma casa espírita, a quantidade de irmãos espirituais que nos abraçam, nos acolhem, nos estimula a continuar a tarefa, muitas das vezes dolorosa, da nossa transformação, eles dizem para a gente constantemente: nós confiamos em você. A grande questão é se eu confio em mim, se eu acredito na minha capacidade de transformação. E olha que eu estou falando na casa de Jesus Gonçalves, que todos vocês conhecem a história dele e o quanto foi difícil ele se transformar. Mas ele mostra também, mesmo diante das dificuldades que ele enfrentou, e como não é um espírito puro, ainda enfrenta, para vencer a si mesmo, mostrar que vale a pena mudar. Vale a pena a gente ter um olhar diferenciado das dificuldades que a gente enfrenta ou das dificuldades que nós causamos. Porque o tema de hoje, como nossa irmã falou, é a indulgência. Artigo de luxo na minha existência. Ainda considero a indulgência sendo um dos objetivos a serem alcançados. Por quê? Porque a indulgência, ela faz parte de um contexto, não só do capítulo 10, mas no livro dos Espíritos, na questão 886, não é que é feitura de cor, não, está anotado aqui. Tá bom? Porque aí o Evaldo sabe, o livro diz, não, é porque se não anotava, eu só sei uma pergunta do livro dos Espíritos. Só uma, de cabeça. Número 1. Que é Deus. As outras 1018 vai na base do olhômetro, né? Então, na 886, Kardec pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus? Kardec deu um sarrafo para a gente, um parâmetro bem alto. Porque se fosse perguntar ao Evaldo qual é o conceito que ele entende de caridade, seria, dar um bom dia, como a irmã pediu, né, trazer uma roupa que eu sei que não cabe mais em mim, ou então ela está com um pequeno puído, né? Essa roupa não vai trazer não, tá, gente? É aquela que você usaria, mas o teu desejo de ser útil ao próximo, você abre mão do egoísmo e traz ela. Não é aquela que o botão quebrou, caiu, o fecha-eclair não funciona mais, não é essa não. Bazar de casa espírita não é refúgio, sabe? Não é refúgio. Porque se algum amigo meu, um familiar meu, um filho meu, viesse a necessitar de adquirir alguma coisa num bazar da casa espírita, eu gostaria que ele encontrasse produtos, não de marca não, mas de uma qualidade bastante razoável. Então, não pensa naquela roupa que você comprou quando tinha 20 anos de idade, achando que aos 50 ela vai entrar ainda, não é? E também você não vai emagrecer o suficiente para voltar nela, só na próxima existência. Mas como não adianta a gente guardar nada para a próxima existência, porque a gente não sabe onde vai encarnar, então, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa em algo, em situações mais, sabe, mais comezinhas do dia a dia. E não, quando pergunta qual é o sentido da caridade, como Jesus a entendia, aí os benfeitores da humanidade nos dão uma demonstração de como é difícil praticar a caridade. Falam eles para a gente. Jesus entendia a caridade como sendo benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? Não é fazer o bem. Fazer o bem é fácil. Fazer o bem é fácil, porque é circunstancial. Eu faço o bem àquela pessoa que eu tenho uma afinidade, que eu tenho uma amizade, então eu faço o bem. Agora, ser benevolente é ser bom.
E ser bom é de uma forma irrestrita. Como um mestre nos exemplificou isso através das suas ações de bondade permanente. Então, benevolência para com todos não é fazer o bem àqueles que eu gosto. É ser bom incondicionalmente. Para todos, quem trabalha com um irmão em situação de rua, sabe que eles não são muito chegados àqueles agradecimentos permanentes, não. Tem horas que estão irritados, ora por efeito do uso de álcool ou de drogas ilícitas, eles são um pouco contundentes nas palavras dele. E ser bom é compreender a dificuldade dele, mesmo assim não diminuir, não arrefecer o meu desejo de ajudar. Sabe? Ser bom é você vencer as barreiras do outro e continuar na tua tarefa de auxílio àquele que lhe solicita um amparo. Então, benevolência já é uma situação um pouquinho mais complicada. Aí, dizem os benfeitores, indulgência para os erros do semelhante. Oh, dificuldade! A gente às vezes fala assim, paciência tem limite. Né? Não sabe? Com filho, com qualquer pessoa, não tem um grau de importância não. Começou a pisar muito no calo da gente, a gente fala, olha, quando eu me espalho, ninguém me junta. A Regina fala assim, quando eu me espalho, ninguém me junta. Né? E indulgência para o erro do semelhante é o exercício diário de você saber aproveitar o que tem de melhor no outro. Tá bom, não pode até não achar nada de melhor em mim, eu respeito, concordo que realmente é complicado, mas eu sempre me atenho a uma história que o mentor da nossa casa, Chico Xavier, ele contava, quando estava encarnado lá em Uberaba, que ele dizia, relativo à indulgência, porque a indulgência é você olhar o ponto positivo da pessoa e não olhar só o lado negativo, embora seja o que mais chama a atenção da gente, né? O lado negativo, o erro que o outro comete. Por quê? Porque, plagiando a nossa querida mentora Joana de Ângeles, se eu fosse o Alcides, vocês conhecem Alcides, né? Alcides, ele tem uma intimidade com Dona Joana que ele chama de Joaninha. Né? Joaninha. Eu não tenho da Dona Joana de Ângeles, ela diz que no livro O Homem Integral, o reflexo do ego. Toda vez que você identifica com facilidade o erro de alguém, é porque esse erro está gritante dentro de você. Então, por uma questão de inteligência, o que eu fiz? Eu parei de apontar erro dos outros, não demonstra o meu, né? Se eu falo que alguém é arrogante, o Evaldo é. Se eu falo que alguém é egoísta, o Evaldo é. Então, a Joana nos faz esse adendo que nós temos que ter uma análise mais indulgente para o próximo. E o Chico, nessa proposta, Chico sempre conseguia ver o lado bom nas pessoas. Né? É uma capacidade, isso que eu particularmente ainda não compreendo com facilidade não. Mas Chico diz que numa cidade do interior lá de Minas, tinha um irmão que toda vez que desencarnava alguém, ele era convidado para ir no velório e falar umas palavras sobre o falecido ou a falecida, e ele tinha um hábito de pontuar uma coisa boa do falecido. E todas as vezes que ele ia, a dona Zefinha desencarnou, um coração bondoso, sabia fazer um vestido com um primor. Ele nunca apontava os defeitos das pessoas, sempre as virtudes. E tinha um irmão nessa cidade que ele era fofoqueiro, era azedo, era Evaldo ele. Todo dia, não bom. E ele também, claro, desencarnou. Naquele velório a cidade toda compareceu. Por quê? Porque o fulano ia lá falar dele, né? O que ele ia falar de bom? Ele não tinha nada de bom. Aos olhos dos outros, ele era egoísta, era encrenqueiro, era ranzinza, era fofoqueiro, maldoso, maltratava animais e crianças, não gostava de planta. Todo mundo foi lá. Quero ver o que ele vai falar. Chegou na hora lá, antes de fechar o caixão, e o irmão, pois estamos aqui reunidos para nos despedir desse amigo que vai para a vida eterna.
que ele, uma pessoa muito agradável, aí começou os risinhos de canto de boca, né? Agradável, chato pra caramba, mas que não pode falar mal de morto porque pega mal, né? Então aí o pessoal calou. Inclusive, tinha um assobio que era uma coisa maravilhosa. Mas não é possível, ele não achou uma coisa boa nele. Sabe? Ele assobiando parecia um pássaro, um canouro elegendo a natureza como altar da sua glória. Um assobio que encantava quem ouvia. Aí a pessoa falou, ele não tem jeito, ele consegue encontrar pontos positivos. Isso é indulgência. Porque a gente, às vezes, a título da indulgência, a gente fala assim, Carminha é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito da Carminha, mas tem hora... né, Carminha? Tem hora, sabe? Você fala algumas coisas de agrado em relação ao outro para enfatizar aquilo que você não gosta. Isso, o nome disso é o quê? Maldade. Porque muitas das vezes o outro não tem o mesmo olhar daquela pessoa que você tem e consegue enxergar pontos positivos na pessoa. Mas quando você enfatiza o erro dela, a parte negativa, que a gente não tem ainda estabilizado a nossa posição em relação ao semelhante, a gente se deixa levar a título que minha mãe falava, Maria faz com as outras. Né? Olha, não gosto de fulano. Eu não conheço o fulano, mas eu conheço o Evaldo. Se o Evaldo diz que não gosta do fulano, não deve ser boa bisca. Então, a indulgência, ela é o sentido oposto desse sentimento. Fala-nos o Haroldo, numa palestra, que nós devemos enfatizar o lado bom de cada um. Sabe por quê? Porque a única coisa que é eterna é o bem. O mal tem prazo de validade. O mal tem prazo de validade. Então, como é que eu vou classificar alguém no aspecto negativo daquela pessoa, porque em determinado momento aquela pessoa não me agradou? E aí eu crio um juízo de valor sobre essa pessoa que eu acabo contaminando outras pessoas na opinião daquele que você não conhece. Tem um ditado popular que diz que toda vez que Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Sabe? A indulgência nos propõe um olhar mais harmonioso para o outro, porque ninguém reencarna na Terra com um sentido de fazer o mal, de fazer o errado. Não existe isso. Ninguém vem predestinado a fazer a coisa errada. Todos nós reencarnamos com um propósito de nos melhorarmos, de aprofundar a nossa caminhada, visando a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Então, nessa 886, quando os benfeitores falam que Jesus entende a caridade como benevolência, indulgência para os erros do semelhante, aí vem a parte que a gente mais gosta, perdão incondicional. No silêncio, né? Perdão incondicional. Por que o perdão incondicional? Eu perdoo. Eu tenho uma característica que eu perdoo com muita facilidade, não me sinto ofendido, mas tenho uma dificuldade de pedir perdão. Sabe? Porque pedir perdão é uma questão de quê? De humildade. Porque quando eu perdoo, eu cresço, é o orgulho sendo alavancado. Agora, porque é impossível eu ter a capacidade de perdoar e não ter a necessidade de pedir perdão. A gente tem que ter uma análise bastante criteriosa, bastante séria sobre isso. Porque se você tem a possibilidade de perdão, quer dizer o quê? Que você ainda se sente ofendido, agredido, magoado por alguém. Se você ainda se sente ofendido, magoado, agredido por alguém, há grande possibilidade de você ofender, magoar e agredir. Até pela indiferença. Até pela indiferença. Nós aqui, na casa de Ação Gonçalves, todo mundo aqui se conhece o suficiente para saber que o olhar está triste ou alegre? Não. Porque isso daí requer uma convivência mais íntima, mais intensa, não é? Aquelas pessoas que você tem uma proximidade maior, é possível identificar se a pessoa está bem, se não está. Mas
se você identifica a pessoa que não está bem, você oferece um abraço a essa pessoa sem perguntar nada, só um abraço. Na nossa casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, baseado numa opinião, numa orientação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, está lá no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, nós instituímos que lá, se tu entrar lá na casa, seu nome? Amilcar. Se tu entrar lá, gostou do nome, tu vai ser abraçado, irmão. Vai ser. E olha, o pessoal abraça e não larga, entendeu? Aquele abraço, né, que parece teia de aranha. Por quê? Porque nós entendemos que a terapia do abraço que o Dr. Bezerra nos propõe é um acolhimento da alma. Acolhimento da alma. Quando te fala acolhimento da alma, é aquele abraço mútuo que você dá, mas não é aquele abraço de, sabe, distante, né? Não, aquele mesmo de aconchego, de acalanto, de dizer, olha, estou aqui, se tu precisar, conta comigo. Sabe? Ou então a gente vai fazer igual os carioca, né? Pô, aparece lá em casa, mas nunca dá o endereço, nem marca a hora e local, né? Só manda aparecer. Sabe? Não é esse tipo de abraço. É o abraço assim, ó, eu moro na rua Cabo Geraldo Calderado, 75, bloco 3001. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar em casa na parte da manhã, vai lá pra gente tomar um café. O abraço que o Dr. Bezerra propõe é esse, é da proximidade, da intimidade, de chegar e falar assim, cara, eu estou te dando um abraço, porque se você quiser desabafar, eu tenho duas orelhas grandes, vocês já perceberam, né? É para poder ouvir mesmo, para um ouvir o outro. Então, quando a gente fala em indulgência, não é aquela maquiagem de dar aquele sorriso amarelo, porque o outro está com dificuldade e você não quer ouvir a dificuldade do outro. Não é isso que é a proposta, não. Porque no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que nem a nossa irmã falou, no item 16 a 18, tem 3 mensagens sobre a indulgência. 3 mensagens. A primeira mensagem é do Espírito José, o Espírito Protetor. E eu separei assim um trecho. Ele fala assim, isso daí foi um chute na minha canela, mas tem que repetir, né? A gente não pode falar só o que é bom, né? Ele fala assim, no final, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sabe aquela pessoa? Não, eu tenho defeito. A pessoa fala assim porque ela não considera defeito, né? Eu tenho defeito, eu sou perfeccionista. Quando é que a perfeição seria defeito? Quando ela vem recheada de orgulho e de vaidade, não é? Eu sou perfeccionista. Não é que eu estou certo, não, mas só do jeito que eu faço que é o bom. Sabe? Então, quando eu me coloco nessa posição de que o que eu faço está certo e o que os outros fazem tem falhas, eu estou agindo com um rigor que eu não tenho estrutura emocional para suportar. Eu não tenho. Na minha época de jovem, tem algum tempo isso, né? Dizia-se que o jovem que tinha que servir o serviço militar, porque lá ia aprender a ser homem. Eu falava muito isso, né? Porque eu sou o caçula de 6 irmãos. Então, os outros 2 irmãos já tinham ido, os outros 3 irmãos já tinham ido para a vida militar, só faltava o bonitão aqui. Aí o bonitão não queria ir, né? Não queria ir, sabia que tinha que acordar de madrugada, tinha um rigor de disciplina. Aí meu pai falou assim, não tem opção não, rapaz. Aqui em casa, ó, quem não vive para servir não serve para viver. Meu pai falava muito isso. Aí eu já ficava imaginando que ele ia me matar se eu não fosse, né? Porque eu servia para viver, ele vai me matar. Então é melhor eu morrer dentro do quartel, porque lá pelo menos, né? Então eu fui para o quartel. E aí você aprende que o rigorismo que a gente muitas das vezes quer colocar na condição de disciplina, a gente se engana nesse aspecto. Porque Emmanuel fala para a gente que a disciplina se estabelece quanto ao objetivo ser alcançado, e não com o rigor que é implantado. O que Emmanuel quer dizer para a gente? Emmanuel fala que é quanto ao objetivo ser alcançado. Qual é o nosso objetivo?
Tem uma música no movimento espírita que fala que um dia todos seremos anjos. É uma afirmação correta. E seremos. O tempo vai determinar cada um de nós pelas nossas escolhas. Então eu tenho que ter disciplina na minha jornada nessa e nas existências futuras para alcançar o meu objetivo maior, que é ser um espírito puro. Então a disciplina é você seguir as orientações de quem? De Jesus. Guia e modelo é só ele. Por mais que o palestrante que fale coisa bonitinha, mas ele não tem ainda a capacidade de exemplificar tudo que fala. Agora, o mestre não. O mestre falou, amai os vossos inimigos. No alto da cruz, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, tudo que o mestre falou para a gente, ele exemplificou. Então, por isso é o nosso guia e modelo. Por isso é aonde nós estabelecemos meta a alcançar. Porque muitas das vezes, quando alguém fala assim, mas você é muito arrogante, você é muito encrenqueiro, você não é espírita, aí, olha a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi, eu dando. Ainda não sou Jesus. Não é? Tá bom, não sou, mas o meu desejo é ser. Então eu tenho que aprender como? Eu tenho que começar a exercitar essa indulgência quando? Hoje. Não adianta, o espírita, depois que o espírita descobriu duas coisas que complicou a vida do espírita. Duas coisas. Primeiro é a reencarnação, que é deixar tudo para outra. Né? E o segundo é bônus hora. Tudo tem que ter uma recompensa. Olha, domingo tem a reunião aqui. Quantos bônus hora está valendo a reunião domingo? 3. Só 3? Não vou não. Micharia, Jefferson Gonçalves agora está muito limitado. 3 bônus horas para vir para cá domingo de manhã. Tinha que ser no mínimo 10. Então o bônus horas é o quê? O bônus horas é uma medida de gratificação pela tarefa realizada. Isso está lá no livro Nosso Lar, né? Que o Lísias, que era o assistente que ajudava André Luiz na sua recuperação, no seu reequilíbrio, ele fala do bônus hora. Mas aí, André Luiz já começou a achar assim, bônus hora é uma boa, né, Todo mundo, né? Jesus fala que o trabalhador é digno do seu salário, temos que ter um retorno pela tarefa que nós executamos. Mas aí André Luiz vai conversar com Dona Laura, a mãe de Lísias, e fala, não, essa questão do bônus hora, quem tem curso superior ganha mais. Né? A gente adora dar carteirada em qualquer lugar. Não, eu na casa espírita dou passo, ganho mais bônus hora. Faço palestra, palestrante então deve ganhar dobrado. Aí Dona Laura fala assim, André, a questão do bônus hora não é pela quantidade da hora executada, do serviço a ser executado, mas da qualidade do serviço. E no caso nosso, né? Palestrante, participa de reunião mediúnica, dá o passe, mostra o tamanho da minha necessidade. Porque tem que ter várias frentes de trabalho para, de repente, ganhar meio bônus hora. Por quê? Porque a qualidade da indulgência não está nas palavras que você coloca, mas da forma como você trata o outro, como você se entrega para o outro, independente da questão se o outro merece ou não, porque Jesus disse, não julguei para não ser julgado. Sabe? Então, quando a gente fala em indulgência, é você tirar todo o verniz de querer aparecer para o outro. Eu vejo lá aqui, graças a Deus, não acontece isso. Eu tenho certeza que Gerson Gonçalves é vigilante nesse aspecto. Mas lá no CSX, como é Chico é aquele mineiro, mãezinha de tudo, né? Sabe? Lá é uma tal de melindre. Meu Deus do céu! Se tu falar para alguém que o tênis está meio sujo, a pessoa já acha que você está menosprezando tudo. É um horror lá. Eu falo mesmo. E lá é um caso sério, porque tem muito melindroso. Graças a Deus, todos os melindrosos está tudo lá. Sou bom para casa minha. Eu fico feliz por isso, né? Porque é um trabalho maior que a gente exige.
de cumprir. Mas há uma dificuldade muito grande na casa espírita de aceitar uma crítica. Sabe? Quando alguém faz uma crítica a mim, eu caracterizo como sendo alguém que não pratica a indulgência. Agora, quando eu critico, é para ajudar. Não, mas eu quero ajudar, gente. Não estou falando mal, eu estou apenas pontuando aquilo que a pessoa pode melhorar. Então, a propósito da indulgência, não é o rigorismo da forma que você age diante do erro do outro, não. Porque se Jesus nos qualifica de ignorante, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, isso é ignorância. Não é ignorância de ser bruto, de ser rude, é ignorância de não saber, de ignorar mesmo. Quem de nós aqui, conscientemente, quando a gente entra aqui, entra mal-humorado, por algum motivo, um aborrecimento que teve em casa, ou mesmo no trajeto para cá, e a gente entra aqui meio chateado, e senta num cantinho e ainda pensa assim, cara, que eu fico aqui quietinho e ninguém venha falar comigo. A espiritualidade entende a gente de que forma, nesse momento? Que precisa de atenção e de carinho. Não é de bedeliste. Não é apontar, sabe? Eu aprendi há muitos anos que quando você aponta o dedo para alguém, sabe, tipo fosse uma arma, né, apontando assim, está direcionado a Deus que tudo vê. E outros 3 está voltado para você. Então analisa o julgamento que a gente vai fazer. Todas as vezes, uma vez eu falei que eu gostaria, né, ao invés de dentadura, ter taxinha. Toda vez que eu fosse fazer algum julgamento, eu mordia a língua para poder aprender que não devo fazer. Ia ter um tal de ficar comigo inchada por aí, né? Mas de repente estava certo, de repente a gente parava com esse vício, né? De ficar, a gente não consegue, na maioria das vezes, falar de alguém para enaltecer. Tu não sabe o que fulano fez. Sabe? Você já começa assim, aí tu já fica esperando. Vindo de fulano, espero tudo. Pois é, tinha uma moça caída ali na taquara, ele levantou ela com o maior carinho, pegou as bolsas, foi até a casa dela, levanta as bolsas. Fulano? Não, tu se enganou. Por quê? Porque a gente sempre acha que o outro vai fazer a coisa errada. Sabe por quê? Vamos lá para a dona Joana de novo, o reflexo do ego. Porque se eu vejo alguém caída na rua, está bêbado, está drogado, ou então alguma aprontou. Sabe? Quando chega um irmão aqui, que é atendido pela casa na situação de rua, importa para a gente se ele está em condições mentais ideais para poder vir numa casa espírita? Não. Porque se fosse esperar isso, nem a gente vinha. Condições ideais de sentimento, de desejo de servir ao próximo, porque eu venho aqui felizão para fazer uma palestra, mas desde que todo mundo ria para mim. Se ficar de cara feia, o pessoal esquisito. Fui fazer palestra numa casa lá em Melópolis. A Isabela, minha filha, estava comigo. Estava minha esposa e ela. E da casa tinha mais 2 pessoas. Espiritualmente, graças a Deus, estava cheio, mas fisicamente era só a gente mesmo para fazer a palestra. E eu passo a palestra de acordo com o tema que me oferecem ou que eu escolho. E aí, quando terminou, o dirigente da casa falou assim: olha, eu tive a sensação que a casa estava cheia, que o senhor estava bem animado, né? Eu falei, mas eu sou espírita, eu não conto com a presença de quem está na matéria, eu conto com a presença da espiritualidade. Porque quando eu estou falando coisas que eu não faço, sabe, aquela de querer dar uma de bonzinho, eu só vejo um xoxo espiritual. Não é ele, não é bem que ele está falando, não. Pode deixa eu continuar. Por quê? Porque quando eu não coloco a sinceridade nas minhas palavras, quando eu não coloco o meu desejo real de me transformar, sabe, eu não posso falar nada para vocês. O maior exemplo de necessidade de compreensão da indulgência é minha, por isso que o tema veio para mim. Se o tema que viesse para mim mais adequado seria como se libertar de um espírito inferior que finge que é bom. Aí sou eu. Porque nós queremos trazer uma imagem de que nós estamos num equilíbrio de emoção
e só o outro que tem dificuldade. Ótimo. Lá na nossa casa, eu e um amigo, Miguel, o diretor doutrinário da nossa casa, a gente tinha um hábito, a gente falava assim: a minha inferioridade é muito inferior. E a gente falava isso toda vez que alguém pontuava alguma coisa errada que a gente faz, né? E graças a Deus tem sempre aqueles fiscais permanentes da boa conduta. Aí a gente falava isso: a minha inferioridade é muito inferior. Aí um dia um benfeitor falou assim: se você já identifica a causa da sua inferioridade, lute contra ela, não estimule ela em você. Então, se eu sei que eu sou egoísta, onde está a vantagem de eu espalhar isso a quatro cantos que eu sou egoísta? Eu sou orgulhoso, eu sou muito orgulhoso. Que bom que você já identificou que é muito orgulhoso. Então, trabalhe a humildade. Sabe o que é a humildade? O sentimento de humildade. Lá vamos nós de Chico de novo, né? Perguntaram isso para Chico: Chico, como é que eu faço para ser humilde? Aí o Chico falou assim: ai, meu filho, é só virar minhoca. Minhoca, Chico? Ele meu filho. A minhoca é um bichinho que muita gente tem nojo, né? Fica embaixo da terra. Ela fica fazendo canais embaixo da terra para as raízes das plantas buscarem não só oxigênio, mas também nutrientes. E a minhoca, ela se alimenta da terra. E o seu dejeto, que é o humus, a gente usa como adubo para as plantas, não é? Chico. Você já viu alguém ajoelhando na terra, agradecendo a minhoca pelo trabalho dela? Não, Chico. E você já viu se a minhoca ficou chateada porque ninguém reconhece o trabalho dela? Também não, Chico. Então, meu filho, seja minhoca, você vai ser humilde. Porque a humildade é você fazer o que é o certo, não esperando recompensa por isso. Sabe? Ser indulgente é você encontrar os pontos positivos da pessoa sem que a pessoa se sinta obrigada a te adorar, fazer reverência a você. Porque nós queremos ser indulgentes, desde que reconheçam que eu sou uma pessoa indulgente. Não rola assim. Não é assim. Chegou um grupo de irmãos lá em Uberaba e falou assim: Chico, o presidente da nossa casa, nada contra o Bira, tá? Vou deixar bem claro, né, que Bira pode achar que é pessoal, mas não é não. O presidente da nossa casa desencarnou. E nós queríamos saber se era possível receber uma comunicação dele. E o Chico falou: olha, o telefone toca de lá para cá, não somos nós que escolhemos quem manda a carta, são a espiritualidade. Não, Chico, mas já tem 6 meses, nenhuma comunicação. Não, meu filho, até agora não. E os amigos foram embora, passou mais 6 meses, 1 ano. Chico, já tem 1 ano. Ele era um homem tão bom, sabe, Chico? Trabalhava lá na casa, com muito carinho. Não, ainda não tem mensagem. Daí a 1 ano voltaram. 2 anos, Chico, é impossível, né? 2 anos, não tem uma carta do irmão lá, presidente, uma pessoa tão boa, tão humilde, né, Chico? O Chico falou assim: é verdade, meu filho. Ele tinha muito orgulho da humildade dele. É incompatível. Então a humildade não está na forma: minha irmã, tudo bem com você? Que Jesus te abençoe. Isso não é humildade, não. A humildade é quando alguém é intransigente com você e você faz no silêncio a tua prece pedindo Jesus que ampare os dois. A humildade é quando você percebe que a pessoa tem um rigor muito grande em avaliar o outro e você consegue perceber naquela pessoa pontos positivos. Porque a humildade, a indulgência caminha par e par. Não dá para ser indulgente e ser orgulhoso, não dá. Não dá para ser humilde e ser egoísta, não dá. A proposta da doutrina é a nossa transformação íntima. Gente, não é jogar para a plateia, sabe? Não é jogar para a plateia. Muitas das vezes nós ignoramos que o fato de que a doutrina me propõe ser indulgente, que eu tenho que aceitar tudo, e não é assim. Eu tenho que usar o bom senso. Se eu sou agredido, o que eu esperaria quando eu agredisse alguém? Que a pessoa compreendesse a minha intemperança, o meu desequilíbrio. Então eu ofereço isso àquela pessoa que me agrediu.
Eu ofereço o desejo do equilíbrio. Porque uma frase que Jesus coloca para a gente, entre todo o seu evangelho de amor e de luz, mas Jesus fala assim para a gente: faça o teu semelhante aquilo que gostaria que ele fosse feito. Gente, isso daí é o máximo da empatia. Sabe? Porque eu quero receber indulgência. Porque eu reconheço que eu sou um espírito muito necessitado. Ainda. Mas eu não tenho a vontade de ser indulgente. Minha tolerância é zero para com o erro do semelhante. Zero. Afinal de contas, como é que pode, tantos anos dentro da casa espírita, não aprendeu nada? Nem eu, porque eu estou julgando. Eu estou avaliando a conduta do outro. E a indulgência propõe o quê? Que eu, se perceber o erro de alguém, que eu não divulgue esse erro. Ah, mas o fofoqueiro sofre. O fofoqueiro sofre. Porque não é uma coisa, você pega uma pessoa que é assim um pouquinho respeitada. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco. Né? É um médium, servidor de Jesus, muito respeitado. Vai para o despeito. Mas o Divaldo pinta o cabelo. Tem medo de ficar velho. Ele diz que é excesso de fluido vital. O cabelo dele não fica preto, branco, só fica preto. A irmã do Chico perguntou ao Chico, o Chico começou a usar boné, né? Porque estava com a calvície adiantada. E ela virou e falou assim: você é ideia de irmã? Aí o Chico falou assim: não, eu quero usar. Você não acha que é vaidade não, Chico? Ele acha, dentadura também é, tira a sua. Né? Porque a nossa avaliação sobre o outro, colocando o outro sempre num grau maior de erro. E a gente? E a gente? Será que eu tenho condições, é sério, será que eu tenho condições de avaliar o outro com tanto rigorismo, se eu ainda não sou exemplo de retidão? Quando me propõe a doutrina a questão da indulgência, lá no item 17, o bispo de Bordeaux, João, ele fala assim: como Jesus carregou a cruz dele, carregai todos vós as vossas, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo, ao alto do Calvário está a glorificação. Eu até entendo que eu estou num plano de prova e expiação, sou um espírito ainda necessitado de muito progresso, mas eu não admito que alguém erre comigo. É incompatível, sabe? É incompatível. Sabe por que a Terra não é um plano de felicidade? Porque eu não sou bom. A hora que todos nós optarmos pela prática da caridade na extensão que os Espíritos colocam aqui, e o exemplo é Jesus, nós transformaremos a Terra num plano de felicidade. Mas se eu ainda sou egoísta, se eu ainda sou rigoroso, se eu ainda sou crítico... Humberto de Campos relata no livro, acho que é a reportagem da Areia em Túmulo, eu não tenho certeza não, que Jesus ia caminhando junto com os discípulos, e os discípulos falaram assim: mestre, não vamos por aqui não, tem um cadáver de um cachorro ali morto. Um cadáver de um cachorro. Já cheira mal. Jesus foi para onde? Na direção do cadáver. Quando chegou lá, ele abaixou, olhou, olha, mas que dentes bonitos ele tinha. Esse é aquele que não deseja crítica, consegue encontrar nos momentos mais difíceis da nossa conduta pontos positivos. Sabe? Quando você está ao lado de alguém que só tem como meio de comunicação a crítica. Porque o calor está muito ruim, esse governo não vai para frente, o Brasil está pior, sabe? O Brasil não tem mais jeito. Eu fico triste quando escuto espírita se pronunciar assim. Quando o irmão não tem conhecimento que a doutrina oferece, eu entendo que é o desconhecimento dele da realidade da vida espiritual. Mas um espírita colocar que a coisa não tem mais jeito, porque esse governo não presta, o outro era pior e o que vem é pior ainda, naquela crítica, quanto mais as atitudes do outro, que eu não tenho nenhuma gerência, isso daí é falta de indulgência. Porque a minha responsabilidade enquanto espírita
Não é que quem está no governo leia na minha cartilha, é minha obrigação pedir a Jesus que ilumine ele. A irmã não pediu que o palestrante fosse beneficiado pelas vibrações positivas dos amigos espirituais, então isso se aplica em qualquer circunstância da nossa vida. Porque se eu quiser ser indulgente só para aqueles que me agradam, isso não é indulgência. Isso é preferência, que não coaduna com o Evangelho de Jesus. A escolha dos beneficiados, tem alguns irmãos que falam assim, Deus capacita os escolhidos. Não, gente, não é assim. Não está isso, não está na Bíblia. Isso é interpretativo. Deus espera que nós nos capacitemos um ao outro para que todos caminhemos de mão dada. E a única forma de eu compreender esse caminhar de mãos dadas é sendo indulgente, benevolente e oferecendo o meu perdão incondicional. É fácil? Não. Não, se fosse fácil, a gente não estava mais aqui. Já estava em planos mais elevados. Mas é um exercício, é uma prática diária que eu tenho que fazer. Eu tenho que começar a estabelecer, a eu analisar o ponto positivo de cada um. Que é impossível, alguém só tem defeito. É impossível. Alguma coisa, tem uma história que eu gosto muito, que está na obra de Humberto de Campos também, que ele diz que nas zonas abismais do umbral, onde o sofrimento campeia, havia um espírito lá numa situação muito difícil, de muita dor, de muita dificuldade mesmo. E um benfeitor de elevada esfera foi até aquela toca lá onde o espírito se abrigava e perguntou, mas você nunca fez nada de bom? Ele não. Eu estou aqui no sofrimento que eu sei que é o lugar que eu mereço estar, porque eu nunca fiz nada de bem. Mas nada, nunca ajudou ninguém? Ele não. Mas o amor à sua mãe, abandonei ela quando fiz 13 anos. Nem sei o que aconteceu com ela depois. Mas nenhuma outra pessoa não, nunca me apeguei a ninguém. Ele falou assim, olha, a misericórdia de Deus é capaz de pegar um ato bom para nos socorrer. Porque Deus é infinitamente bom. Aí o Espírito falou assim, tu está falando, eu lembrei. Teve um dia que eu estava escondido numa caverna lá dos monstros que passavam lá no umbral, e vinha uma aranha descendo, eu ia matar a aranha. Vou matar não. Aí o benfeitor falou, era isso, surgiu uma teia luminosa lá de cima até onde ele estava. Aí o mentor falou assim, você agarra nessa teia para sair daqui? Aí, eu sou espírito inferior, mas não sou burro, uma teia vai me aguentar, aguenta, essa aguenta. Essa teia aí é forte. Ele pegou a teia, fez assim, aguentou, ele começou a subir na teia. Quando chegou no metade, sabe, Carminha? Ele sentiu a teia balançar. Quando ele olhou para baixo, tinha outros espíritos subindo na teia. Ei, sai daí, que essa teia é minha. A teia arrebentou, caiu todo mundo lá dentro. Porque o nosso egoísmo não é capaz de sustentar o nosso desejo do bem. Porque se na minha ação do bem alguém mais é beneficiado, eu não quero isso, porque o bem é só para mim. Sabe? O irmão vai dar o passe. Seu nome? Neiva. Está dando passe na Neiva. Tá? Aí o seu? Inês. Aí a Inês também é beneficiada do passe. Aí, é só para a Neiva. Não é assim. Não é assim. A vontade de Deus abrange toda a criação. E enquanto eu não entender isso, eu ainda tenho dificuldade sobre a indulgência. Que Jesus nos abençoe.